A aula que a gente vai hoje, nós vamos dar prosseguimento à aula de Descartes, que nós estávamos trabalhando nas semanas anteriores sobre René Descartes. Falamos primeiro, porque Descartes é o principal nome da filosofia moderna, tá? Não tem, isso é assim, tanto favoravelmente ou de forma contrária ao pensamento de Descartes. Descartes é uma espécie de eixo a partir do qual a filosofia moderna vai se instaurar. Nós vimos que Descartes tem um aspecto importantíssimo para a filosofia moderna e também para a ciência, que é a exigência de um método. Nesse sentido, Descartes se aproxima ali de Platão, até certo medida de Aristóteles, né, na exigência de um método que permita um caminho, método vem disso, de meta, através de um caminho que me permita chegar ao conhecimento. E Descartes, esse cara é um autor que vai se notabilizar, como nós vimos nas aulas anteriores, pelo fato de ele estabelecer como método primário para as ciências, para o conhecimento, o método dos geômetros, ou seja, ele chama atenção para a matemática como a ciência que permitiria a instauração de que me permitiria um regrado caminho para o conhecimento. Por quê? Porque pelo fato de Descartes viver um momento extremamente conturbado da história ocidental, da história europeia, que era o momento das guerras civis religiosas na Europa, né? O confronto entre a reforma e a contra-reforma, entre o catolicismo e o protestantismo, principalmente na França, onde isso estava se dando de forma bastante com forte atrito de ambas as partes. Descartes ele vai dizer o seguinte, vai ver a restauração, a retomada do ceticismo antigo na modernidade, chamados céticos modernos. Francisco Soares, Charron, com o fideísmo, e principalmente Michel de Montaigne, que é um nome importantíssimo da filosofia ocidental. E Descartes tem que encarar o ceticismo. O ceticismo vai dizer, olha, a fé, as sagradas escrituras já não me garantem a certeza das coisas, porque elas estão submetidas a interpretações diferentes. Descartes vai chamar a atenção pelo seguinte fato, olha, no entanto, as matemáticas oferecem um subsídio seguro para o conhecimento. Por quê? Porque você pode ser católico ou protestante, 1 mais 1 é sempre igual a 2. Se você achar que é 3, te interna que quem está com o problema é você. Ou seja, elas pareciam oferecer uma certa segurança que sustentava, que dava solidez à ciência. Muito bem. Mas a obra principal que Descartes vai enfrentar o ceticismo, a principal obra de Descartes contra o ceticismo, são as meditações metafísicas, ou as meditações de prima filosofia, de primeira filosofia. Primeira filosofia quer dizer a metafísica, assim, desde que foi traduzido, né, da obra de Aristóteles como a ciência das causas primeiras, dos fundamentos daquilo que vai constituir todo o conhecimento posterior, inclusive o conhecimento científico. Muito bem. Descartes começa chamando a atenção nas meditações metafísicas. É um livro escrito em latim e é um livro que ele tem uma característica muito interessante que já estava presente ali no discurso do método. Foi escrito em francês, Discours de la méthode, que é escrever em primeira pessoa. Em geral, quando a gente vê as obras de filosofia, as obras de teoria do conhecimento, as obras acadêmicas, elas não são escritas em primeira pessoa. Pelo contrário, é pejorativo, é até de não bom trato, é até não muito adequado se escrever um texto em primeira pessoa. Tem que se escrever em terceira pessoa. Tem que se escrever de forma neutra, como se fosse um texto válido para todo e qualquer um. Descartes é talvez um dos primeiros autores a escrever um texto um texto teórico, um importante texto teórico, deve-se frisar, em primeira pessoa. Ou seja, o que Descartes, no fundo, ele está chamando atenção ele chama atenção para o fato de que o conhecimento é responsabilidade daquele que conhece, de que o sujeito de conhecimento é um personagem importante no processo do conhecimento. E as meditações metafísicas
todo em primeira pessoa, o que é algo extremamente original para a sua época, até mesmo para os dias de hoje. Atualmente, a única linha filosófica que seguiu essa orientação cartesiana foi a fenomenologia, desenvolvida pelo filósofo austro-húngaro Edmund Husserl, que também muitos dos seus textos são escritos em primeira pessoa, tá? Não com a mesma intensidade como foi escrito por Descartes, em especial as meditações metafísicas. As meditações metafísicas é um eu filosofante. Esse eu que é o eu que constitui o próprio Descartes enquanto filósofo, que vai fazer uma série de exercícios de reflexão para chegar a certas certezas. O critério de certeza que ele adota é, claro, um critério de certeza que está ligado ao método dos geômetras, que ele desenvolveu antes, as 4 regras, como vimos nas aulas anteriores, mas essas 4 regras vão ser subsumidas, elas vão ser reduzidas, melhor dizendo, a uma só, a regra da clareza e distinção. Uma coisa é verdadeira desde que ela seja clara e distinta para mim. Clara, ou seja, muito, em que o seu conceito seja muito específico e eu entenda como sendo tal. E distinta, que essa clareza seja de tal monta que não se confunda com nenhuma outra coisa mais. É a clareza e a distinção. Muito bem. E a partir daí que a luta dele por uma certeza. Ele começa nas meditações metafísicas deixando claro o problema da filosofia no que diz respeito ao ceticismo. A necessidade de enfrentar os céticos, os incrédulos, como ele chamava. Bem, ele precisa refutar o ceticismo, mas ele faz de uma maneira muito original. Como Descartes refuta o ceticismo? Assumindo a dúvida cética. Isso falamos um pouquinho no final da última aula. Ele assume a dúvida cética. O que significa assumir a dúvida cética? Ele leva a dúvida cética como uma dúvida, o ato de duvidar muito apropriado do método dos céticos, como um protocolo sério e rigoroso que deveria ser levado em conta até o final. Ou seja, a pergunta dele é, para eu enfrentar o ceticismo, para eu enfrentar, digamos assim, em termos teológicos, a incredulidade, eu tenho que levar a sério a incredulidade, eu tenho que levar a sério a dúvida. Em que sentido? Eu tenho que levar essa dúvida até os últimos termos. Até o final. Porque a pergunta que se coloca é, se eu duvido de tudo, a pergunta é, há alguma coisa que eu não possa pôr em dúvida? Há alguma coisa que resiste à dúvida? Há alguma coisa que, se eu colocar em dúvida, eu coloco em jogo a própria razoabilidade do meu discurso? E é isso que Descartes quer chegar. Ele quer mostrar que é a possibilidade de uma certeza, vou usar um termo aqui kantiano, apodítica. Uma certeza absoluta. Uma certeza irrefutável. Uma certeza resistente, incólume, infensa a toda e qualquer dúvida. E é esse ponto que Descartes pretende chegar. Porque aí garantiria para ele o que ele chama de ponto arquimediano. O que é o ponto arquimediano? O ponto arquimediano é o ponto de Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Arquimedes é o famoso matemático e físico grego. Né? Se não me engano, a cidade de Siracusa. Em que dizer, dei-me um ponto de apoio que eu ergo a própria terra. Né? O princípio da alavanca. O que Descartes está fazendo é exatamente a mesma coisa. Olha, eu preciso chegar a uma certeza arquimediana. A uma certeza que me permite, ao chegar nela, levantar todo o edifício do conhecimento. No fundo, o que Descartes faz nas meditações metafísicas é aquilo que ele propõe no discurso do método. No discurso do método, ele apresenta uma teoria muito interessante da arquitetura. Ele vai dizer, o que é melhor? Arrumar um edifício já precarizado ou destruí-lo e reconstruí-lo de novo? O que é mais fácil? Eu vou dizer, o melhor é destruir o edifício inteiro e depois reconstruir um novo edifício.
Porque quando você fica fazendo remendos no edifício velho, a estrutura já está fragilizada, são só remendos, que apenas vai garantir um certo tempo a mais de vida para aquele prédio, mas que ele já está declinado a ser destruído. Mas bem moderno até. Mas é até de progresso que está ali incutido. Ao passo que, quando eu ergo o edifício, eu destruo todo o edifício e ergo ele de novo, eu faço um bom edifício desde as sapatas. Eu faço algo mais sustentável. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Vamos destruir todo o conhecimento, né? Demolir todo o conhecimento que nós tínhamos enquanto ciência antiga e medieval. E a partir dali, nós vamos reerguer todo o edifício de novo. Cai nas meditações metafísicas, eu diria, acho que a imagem que é bonita e cabível. Cai com as meditações metafísicas o edifício antigo, o edifício da ciência antiga e da ciência medieval, e só ergue-se o edifício da ciência moderna. É mais bonita, mas é um pouco por aí mesmo. Nosso modo de dar aula vai ser aquele velho esqueminha que eu vou lendo e vou explicando. Não sou youtuber para fazer o contrário. Vamos lá. Nas meditações metafísicas, mais do que estabelecer um método, né, ainda que já haja um método em Descartes, que é um método marcado pelo critério da clareza, da distinção, Descartes assume a dúvida cética como necessária se o interesse é chegar a uma verdade indubitável, portanto absoluta. Ou seja, novamente, Descartes quer enfrentar o ceticismo, ele enfrenta o ceticismo à forma original. Ele não critica o ceticismo, ele diz, o ceticismo, ele quer levantar dúvida sobre tudo, então tá, vamos botar dúvida tudo. Vamos eleger a dúvida como método, tal como os céticos, e ver se a dúvida possui um limite. Se há um limite sobre aquilo que eu posso duvidar. O que significa isso? Se é um momento em que eu não tenho como duvidar de mais nada. Ou se há um tipo de certeza que não pode ser colocado em dúvida. Melhor explicando. É o que a gente diz que a dúvida do cético, a dúvida cética se torna dúvida metódica. Isso é importante. A dúvida cética se torna, com Descartes, dúvida metódica. O que eu quero dizer com isso, dúvida metódica? A dúvida cética deixa de ser um método dos céticos e acaba se tornando uma dúvida que é utilizada como método para se chegar a uma certeza. E depois vamos ver que a dúvida cética, que se torna dúvida metódica de Descartes vai levá-la a uma dúvida hiperbólica. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Hiperbólica porque é exagerada. Ele leva ao exagero, ele leva ao excesso o ato de duvidar. Porque para ele, como nós vimos, é preciso chegar a uma certeza, que vai servir de ponto arquimediano, relativo a Arquimedes. Para tal, é mister atravessar toda e qualquer possibilidade de dúvida. A dúvida cética torna-se, então, dúvida metódica. E ela vai, inclusive, chegar a uma dúvida hiperbólica. Uma dúvida elevada ao excesso. Bem, como Descartes desenvolve isso? O livro é escrito em 6 meditações. Eu comparo as 6 meditações aos 6 dias da criação. É uma comparação pessoal minha. Por quê? Porque assim como Deus faz o mundo em 6 dias, ele reconstrói o conhecimento em 6 dias. Então, dizer que o homem cria o mundo. Quem criou o mundo foi Deus, segundo Descartes. Mas o homem conhece o mundo. E tal como Deus leva 6 dias para criar o mundo, ele vai levar 6 dias para conhecê-lo verdadeiramente. É muito interessante essa comparação entre o ato de conhecer e o ato de criar. Muito bem. Como isso é feito? A primeira meditação, que é mais... Nós não vamos falar das 6 meditações. Não dá tempo nem é interesse aqui no ensino médio a gente ter 6 meditações.
Quem quiser ler, leia, é fácil, posso até colocar, eu queria ter o livro, passo para o aluno, As Meditações Metafísicas, é um livro fácil de achar, tranquilo, é um livro até fácil de ler, você entende facilmente a sua base conceitual, mas vamos trabalhar prioritariamente com as 3 primeiras meditações, que são as mais importantes na formação do aluno no ensino médio para o estudo da filosofia. Tá? Bem, são 6 meditações. A primeira meditação, que é sem dúvida a mais importante, é das coisas que eu posso duvidar. Descartes começa levantando... o termo da primeira meditação é exatamente isso, das coisas que eu posso duvidar. Eu posso duvidar exatamente do quê? O que pode ser colocado em dúvida? Descartes utiliza essa dúvida como método. Se uma coisa é passível de ser colocada em dúvida, ela vai ser, eu não chamaria de rejeitada, ela vai ser posta entre parênteses. Ela vai ser colocada entre parênteses. Na verdade, Descartes desenvolve um conjunto de raciocínios que são dirigidos por desdobramentos, buscando sempre a clareza e a distinção. Né? E a cada raciocínio, eu até comparo que a primeira meditação é uma espécie de jogo de resta 1. Se lembra do jogo de resta 1, aquele jogo que é um pino que tu tira e vai trocando, e aí tu pula um pino para o outro, aí tu tira um pino. O movimento é exatamente esse. Ele apresenta uma espécie de fonte de conhecimento. Indaga se essa fonte ela é verdadeira. Se ela não há algo que possa ser... Se não existe um argumento que possa ser colocado em dúvida. Se houver um argumento que possa ser colocado em dúvida, ela é suspensa. Sendo suspensa, eu busco uma segunda fonte. Uma fonte ainda mais básica, até chegar a algo que realmente seja indubitável. Porque é isso que ele quer buscar, a indubitabilidade. Porque a partir desse dado indubitável, ele pode soerguer todo o conhecimento. Por isso que a gente diz que Descartes substitui uma metodologia baseada numa cadeia de matérias, que era o modo que a escolástica trabalhava, por temas que iam sendo desdobrados, por uma cadeia de razões. Uma coisa pode aparecer em diversos momentos, porque elas no fundo estão encadeadas pelos raciocínios ali estabelecidos e estimulados. Então Descartes vai perguntar, como eu posso conhecer as coisas? E mais do que isso, qual das fontes de conhecimento é aquela confiável e qual a certeza que é indubitável? Esse é o desenvolvimento dos 13 parágrafos gramaticais da primeira meditação, que é uma meditação incrível, rápida, ligeira. Ela ocupa umas 4 páginas, mas ela é um tiro, ela é uma coisa impressionante. Ela, em 7 páginas, consegue apresentar uma série de problemas que atravessam a história da filosofia como um todo. Eu pergunto, como é que conhecemos as coisas? Como é que eu conheço? Como é que eu sei que esse copo com refrigerante é um copo com refrigerante? Como é que eu conheço as coisas? Geralmente, quando eu pergunto isso, os alunos de filosofia, hoje talvez a gente comece a falar, não termine toda a primeira meditação. A gente vai avançando aos pouquinhos. Geralmente, quando eu pergunto isso, os alunos de filosofia, eles falam, eu conheço as coisas porque me explicaram, me falaram. Claro, a cultura é um meio de conhecimento, mas vamos tentar chegar a um ponto ainda mais básico. Como é que eu tenho conhecimento da cultura? Como é que eu tenho conhecimento das coisas? No seu sentido mais básico, no seu sentido de, quando falo básico, corporal mesmo, corpóreo. Estou nem falando no campo cultural, mas no campo corporal. Eu digo que eu conheço as coisas devido aos sentidos. Então, a primeira fonte de conhecimento são os sentidos. Né? Eu estou vendo o copo com refrigerante, eu vejo o computador na minha frente, eu ouço meu filho falando lá fora, eu sinto o cheiro da comida sendo preparada, por aí vai. Eu percebo ali a tessitura, a rugosidade desse caderno que está aqui na minha frente. Em outras palavras, eu conheço as coisas através dos sentidos. A pergunta é, tudo bem, geralmente com essas coisas pelos sentidos.
mas para a busca de um conhecimento seguro, apodítico, indubitável. Os sentidos constituem um bom instrumento de conhecimento? Para o conhecimento? A resposta é não. Por que os sentidos não são um bom instrumento para o conhecimento? Porque os sentidos me enganam. Os sentidos me enganam. Quantas vezes eu olhei um objeto a uma certa distância, parecia algo, quando me aproximo é outro. Ao longe, parecia uma árvore, me aproximo era uma pessoa. Eu me confundi pela sua vértice, por ser objetos longilíneos. Ou seja, os sentidos me enganam, eles não são confiáveis, eles não são seguros. Eles não constituem o melhor instrumento para conhecer as coisas. Tá? Não é a melhor coisa para se conhecer. Não é da melhor. Não vai me garantir um território seguro para o conhecimento. Se os sentidos não são um bom instrumento para o conhecimento, eles devem ser refutados. E aí você tem o primeiro argumento. Ele apresenta uma fonte e um contra-argumento, que é chamado de argumento. O contra-argumento é o argumento dos sentidos. Primeira fonte, os sentidos como fonte de conhecimento. O contra-argumento apresentado por Descartes é o argumento dos sentidos, é o jogo de G resta 1. Só que ele pergunta em seguida, no jogo de resta, sobra alguma coisa daí? Alguma coisa, o contra-argumento dos sentidos ainda pode ser, não tem força suficiente para refutar? Ele vai dizer, sim. Tem uma coisa nos sentidos que o argumento dos sentidos não tem força suficiente ainda para me refutar. O quê? Por exemplo, eu sei que eu... Tudo bem, a uma certa distância eu posso confundir uma coisa da outra. Eu posso me confundir a uma certa distância uma pessoa com uma árvore, por serem objetos longilíneos. A uma certa distância, eu posso não ouvir eu posso confundir uma voz de uma pessoa por outra. Eu posso não saber se é um carro de polícia passando lá fora ou se é um carro do corpo de bombeiros. Não consigo identificar o alarme. A buzina, né? Aquele aparelho que fica fazendo o som. Tudo bem. Mas será que é tão confuso assim quando eu falo, por exemplo, daquilo que me é mais próximo? O fato de eu estar aqui, perceber as minhas mãos, sentir os pelos da minha pele, meu coração batendo. Né? O Descartes chega a descrever assim, eu posso duvidar o que esteja lá fora da minha casa. Mas será que eu posso duvidar que eu estou aqui? Ele descreve essa cena que é bem bucólica e muito bonita. Por isso a coisa sempre sendo escrita em primeira pessoa. Eu posso duvidar que eu estou aqui na frente de uma lareira, sentindo o calor do fogo, com as minhas mãos, com a minha pele? Ou seja, a pergunta de Descartes até mesmo entre os sentidos parece haver uma distância. Há sentidos de proximidade e sentidos de distância. Aquilo que é distante eu poderia até colocar em dúvida. O que eu ouço, o que eu cheiro a uma certa distância, o que eu vejo a uma certa distância. Mas coisas da ordem do tato, ou mesmo muito próximas, os meus sentidos mais próximos, né? Mesmo a visão, parece que não podem ser tão colocadas em dúvida. Seria um certo exagero colocá-las em dúvida. Seria um certo exagero. Né? Parece que, em particular, as percepções imediatas que eu tenho de mim mesmo, o meu corpo, os movimentos internos dos meus órgãos, quando eu escuto, meu estômago, quando estou com fome e ronca, né? O ar entrando pelos meus pulmões. Parece que são sensações tão próximas, tão intensamente próximas, que seria estranho colocá-las em dúvida.
esse nível muito próximo, a gente poderia chamar hoje de sensações sinestésicas, sensações de proximidade, de extrema proximidade com o seu próprio corpo, e o corpo vai ver esse centro de referência do mundo, parece que eles resistem ao argumento dos sentidos. Mas aí Descartes levanta uma questão que é interessante. Ele diz o seguinte: tudo bem, mas quantas vezes eu estava justamente aqui sentado, ele até descreve sentado com um lençol sobre o corpo, sentindo o calor da lareira, né? O calor do fogo nas mãos, e sentindo fielmente meu corpo. E na verdade eu estava deitado, então eu estava deitado num lençol, dormindo no meu quarto. Eu estava dormindo, e aquilo era um sonho. Aí ele utiliza o segundo argumento importante, que é o contra-argumento, na verdade é um contra-argumento do sonho. O que é o contra-argumento do sonho? É possível, de fato, diferenciar o sonho da vigília? É possível estabelecer, de fato, um critério que distinga quando eu estou dormindo e quando eu estou acordado e quando eu estou sonhando? Tem um filme chamado Christopher Nolan, não, agora me fugiu, chamado A Origem, que brinca muito com essa ideia da condição entre o acordar e o dormir, né? A vigília e o sonho. Quantas vezes eu estive dormindo, tendo as sensações mais intensas possíveis sobre o meu corpo, e de fato não era o meu corpo, porque de fato eu não estava em tal lugar, andando sobre tal posição, eu estava deitado na cama. Eu não estava com tais vestidos, eu não estava com roupa XYZ andando na rua, eu estava de bermuda, eu estava de pijama, dormindo na minha cama. Ou seja, tudo aquilo que parecia ser de tão próximo a mim era um factoide, era uma quimera, era uma ficção da minha mente, não era real. Ou seja, com isso, com o famoso argumento do sonho, Descartes vai demolir aquilo que parecia ainda sobreviver, digamos assim, ao argumento dos sentidos, que é o famoso argumento do sonho. Tá ok? A pergunta é: esses dois argumentos, o argumento do sonho, o argumento dos sentidos e o argumento do sonho, o primeiro argumento é o argumento dos sentidos. Os sentidos me enganam. O segundo argumento é o argumento do sonho. Eu não sei diferenciar o sonho da vigília e, portanto, não saberia diferenciar mesmo as sensações mais próximas que eu teria sobre a minha existência, particularmente aquelas condizentes ao meu corpo. Mas a pergunta é: esses argumentos eles são cartesianos? Eles são genuinamente de Descartes? Não. Esses argumentos já estavam presentes na história da filosofia. Eu diria que mais do que da filosofia, estão presentes na história do pensamento geral, não apenas filosófico, não apenas ocidental, oriental também. Tá? O argumento dos sentidos é um argumento antigo da filosofia cética. Eu sempre me lembro agora eu esqueci o nome do autor, que é um filósofo cético, se não me engano, um acadêmico, que ele tem um argumento que é muito bonito, que é qual o gosto do mel. É um argumento maravilhoso. O gosto do mel, que tem a ver com o argumento dos sentidos. Quer dizer, o mel é doce, qual é o gosto do mel? E aí qualquer um diria: olha, o mel é doce. É doce? Aí fala: no entanto, quando uma pessoa sofre de problemas
gastrointestinais, problemas hepáticos, as famosas bilis, né? Sofrem um problema na produção das suas bilis, na época, que era o termo muito usado na ciência antiga. Ao provar o mel, ele muda de gosto, ele se torna amargo. Hoje a gente não sabe muito isso, porque hoje a gente usa uma quantidade de antibiótico bem restrita. Ainda bem. Mas eu me lembro quando eu era garoto, os alunos são hoje garotos, não vão saber como é que isso era feito há 30 anos atrás, a gente tomava uma quantidade muito grande de antibiótico. E causava alterações hepáticas reais, a tal ponto que isso era muito comum da molecada da minha época. Quando provavam, depois de tomar um certo antibiótico por um certo tempo, tu comia um alimento, ele mudava o gosto. O gosto ficava alterando, claro, estava alterando o comportamento do teu fígado. Então está alterando o gosto. O que é doce fica mais amargo, por aí vai. No fundo, o que está dizendo esse argumento cético é isso. Olha, quando eu provo mel, ele é doce, mas quando eu tenho problemas de ordem fisiológica, hepática particularmente, eu sinto gosto amargo. Então ele pergunta, qual é o gosto do mel? Porque se o gosto do mel, se o doce fosse uma propriedade do mel, independentemente das condições fisiológicas de quem o prove, ele continuaria sendo doce, porque seria uma propriedade do mel. Mas uma vez que ele varia de indivíduo para indivíduo, conforme as suas condições fisiológicas, portanto, o mel não pode ser doce. Ou melhor, a doçura não pode ser atribuída, não pode ser tida como um atributo do mel. Então eu pergunto, qual é o gosto do mel? Esse argumento é um argumento cético antigo. Portanto, por que eu estou usando esse argumento? Porque mostra que o argumento de Descartes, que é o argumento dos sentidos, é um argumento que não é de Descartes. Ele está se utilizando nas meditações metafísicas desse argumento, como o primeiro argumento cético importante. O segundo argumento é o argumento do sonho, que também não é um argumento cartesiano, é um argumento já bem antigo. A figuração do sonho como a dificuldade que nós temos de diferenciar o sonho da realidade, e eu até diria, no sentido mais amplo, a sanidade da loucura, por exemplo, é algo que está há muito tempo na filosofia sendo discutido. E não apenas na filosofia, no pensamento oriental, no pensamento humano como um todo. Por exemplo, tem uma imagem muito bonita de um pensador oriental, também não me lembro o nome, que importa que é a imagem que ela vale por si mesma. Depois a gente até pode procurar. Quer dizer que uma vez ele estava sonhando que era uma borboleta. E quando ele acordou, ele ficou na dúvida se de fato ele era um homem sonhando que era uma borboleta, ou se era uma borboleta que agora sonhava que era um homem. É uma imagem bonita, poética, é uma imagem poética, é mais do que uma reflexão filosófica, é uma poesia, mas que reflete bem, que apresenta bem o argumento do sonho ali, muito claro. Há uma certa dificuldade de diferenciar a vigília do sonho. Mas aí Descartes volta. E a gente vai ficar por isso, porque, como eu falei, vão ser só 30 e poucos minutos no máximo por aula. Sobra alguma coisa do argumento do sonho? Alguma coisa parece ainda resistir a essa argumentação, ao argumento do sonho? Alguma coisa parece ainda permanecer indubitável? Certas certezas parecem indubitáveis, mesmo após o uso do argumento do sonho? Descartes vai dizer sim. E são essas coisas que nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Grande abraço.